O Cubazi, que tantas vezes a gente vinha criticando pela falta de fisicalidade, e até por isso ele tem um período em que ele vai para o banco de reservas para se reencontrar, assistir o jogo de fora e entender as falhas que vinha cometendo, deu uma subida de patamar nesse quesito. Hoje ele jogou contra o Muriqui, que é o centroavante mais físico do futebol espanhol, quem sabe do futebol mundial. Se você consegue pensar em um outro centroavante que seja mais físico que o Muriqui, cite aí no chat, mas eu sinceramente tenho dificuldade para pensar em alguém que seja. O Muriqui hoje estava sob responsabilidade do Cubazi. O Haaland não é mais físico que o Muriqui, ele é mais veloz. É o Lukaku, pode ser. Apesar de que o Lukaku faz um tempo que não joga. Mas enfim, o Muriqui tá lá em cima. E o Cubazi hoje teve a responsabilidade de marcar o Muriqui. E ele não perdeu nenhum lance. E quando não dava para ganhar na técnica, ciente que ele não ganharia na força, ele fazia a falta. Ele fazia a falta. E, nossa, mas qualquer zagueiro faz isso. O Cubazi não fazia. Era o ponto que estava faltando no jogo dele para subir de patamar e a gente percebeu uma evolução que vai consolidá-lo no que a gente sempre acreditou, desde que ele surgiu, que ele poderia ser, que é o melhor zagueiro do futebol mundial. Ele ainda não é, mas esse era um ponto de evolução que seria importante para ele poder chegar onde a gente sabe que ele pode. Aumentar a fisicalidade, parar de ter medo de machucar o adversário, parar de, na bola aérea, ficar na dúvida se vai no corpo, se vai na bola, não faz nenhuma coisa nem outra e deixa a casquinha, o centroavante dá a casquinha para a jogada continuar. Ou chega meio na dúvida para cabecear, não tira a bola com muita distância e ainda faz cair no colo do adversário. Isso vinha acontecendo em múltiplas partidas do Barcelona e era sempre o Cubazi que cometia esse erro. O da Real Sociedad é o que a galera mais lembra, porque termina em gol, e é o gol da vitória da Real Sociedad, é o 2-1, logo após o Barcelona empatar em 1-1, aquele jogo que o Barcelona amassou, mas não conseguiu o resultado. Mas ele tinha cometido esse erro em outros momentos também. E ele precisava melhorar esse aspecto, ele precisava ser mais físico, ele precisava se impor mais, ele precisava respeitar menos a integridade física do adversário. Não é ser violento, não é chegar dando voadora na nuca, não é dar cotovelada, não é quebrar o braço do cara. Não precisa isso, até porque tu corre o risco de ser expulso. Era simplesmente chegar junto. E ele não chegava. E um lance que me chamou a atenção, e depois teve vários outros que se repetiram, mas esse pra mim foi crucial. Na primeira etapa, tá 1-0 pro Barcelona, tem um bate-rebate no meio. Nesse bate-rebate, o Koundé tá lá no campo de ataque, então a lateral direita tá abandonada, ele se projeta para receber a bola, o Virgili não acompanha, o que deveria ser algo negativo, mas como tem o bate-rebate no meio, a bola sobra pro Muriqui, que faz o pivô em cima do Cubazi para dar o passe pro Virgili partir sem marcação, numa jogada que se não fosse gol seria pelo menos muito perigosa. Era uma jogada que o Mallorca estava esperando quase que a partida inteira. Uma bola do pivô no Muriqui para que ele fizesse o passe na profundidade para o Virgili. E ali teve a oportunidade. E com o time do Barcelona saindo. Então o Koundé estava longe, o Baldé estava longe, o Cubazi estava em cima do Muriqui no pivô e o Eric Garcia estava do outro lado, porque ele estava jogando pelo lado esquerdo e o Virgili estava saindo pelo lado esquerdo do Mallorca, nosso lado direito. Resultado, se o Muriqui consegue aquela girada e dá a bola no Virgili, é meio gol dos caras. O campo estava aberto para isso. O que o Cubazi fez? O que em outras partidas ele não vinha fazendo. Ele dá uma agarrada no Muriqui, que delícia, por trás, joga a perna por baixo para fazer uma alavanca e derruba o Muriqui com um golpe de judô. Com a sutileza necessária para não levar cartão, nem vermelho nem amarelo, mas com a força necessária para garantir que essa jogada não ia ter prosseguimento. Das duas, uma, ou eu recupero essa bola, ou essa jogada morre aqui. Essa tem que ser a postura de um zagueiro, e não vinha sendo a postura do Cubazi. Que bom que ele evoluiu nesse quesito. Que bom que ele deu um passo à frente em situações do tipo. Porque desde que ele pegou banco,
após aquela sequência de erros. Não eram muitos em uma única partida, mas toda partida tinha um, e era o mesmo erro. Falta de fisicalidade. Depois desse período, ele retorna em um outro patamar de risco físico. Eu não sei se ele tinha medo de se machucar, eu não sei se ele tinha medo de machucar o adversário, mas a realidade é que ele não pode ter medo nem de uma coisa nem de outra, ele tem que ir para definir as jogadas, e hoje ele fez isso várias vezes, e a mais decisiva foi essa. Era 1-1 na reta final do primeiro tempo, em que a gente poderia ir para o intervalo com um gosto muito diferente e ter uma segunda etapa muito mais difícil, quem sabe não podendo rodar elenco como aconteceu no segundo tempo e chegando mais desgastado para a semifinal contra o Atlético de Madrid. Uma jogada crucial que cai no esquecimento, é uma falta no campo de ataque, quase que em cima da linha do meio-campo. O jogador foi fazer o pivô, ele fez a falta. Tanto faz, ninguém lembra. Mas é um lance crucial que muitas vezes define partida. Tu sabes por que a gente não lembra? Porque ele fez a jogada correta. Se ele não faz aquela falta e sai o gol do Mallorca, ia estar todo mundo pensando: caramba, Cubarsí, por que não fez a falta? Que bom que ele fez. Muito melhor o Cubarsí nessa nova versão do que naquela em que faltava esse vigor físico que é importante para qualquer defensor. E eu sempre falo isso. O Puyol, que inclusive está bem aqui, ó, tá bem aqui no nosso cenário, tenho tatuagem do Puyol, é meu ídolo. O melhor jogador que eu vi foi o Messi, mas o meu ídolo era o Puyol, pela personalidade dele. O Puyol, ele era um excelente zagueiro, muito físico, e não era violento. Não precisa ser o Pepe, o Sérgio Ramos. Você pode ser o Puyol, você pode ser o Piquet. Jogadores que se impõem fisicamente sem precisar ser violentos. Então, um grande momento do Cubarsí e um ponto de evolução que a gente pedia e que finalmente ele está entregando.